E aí, pessoal, vamos ver um pouquinho agora de algoritmos recursivos em vetores. Aqui eu estou, por escolha, colocando um vetor, né, de primitivos, né, um vetor de cru, ao invés de um vector. Daqui a pouco vocês vão entender o motivo. Estou criando o vetor aqui diretamente na própria instrução da linha e estou mandando calcular o tamanho automaticamente, utilizando essa estrutura. O tamanho do meu vetor é a quantidade total de memória alocada dividido pela memória de um único elemento. Então, se eu tenho 40 bytes de memória e a quantidade de bytes de um inteiro é 4, eu tenho 10 elementos. 40 dividido por 4. Nossa primeira função seria para imprimir o meu vetor. Se eu fosse fazer isso de forma interativa, eu teria essa construção aqui que a gente já conhece. I menor que size, I mais mais. E aí eu faria a impressão do meu elemento na posição I, seguido de um espaço. E aí quando termina, eu posso imprimir o fechamento do meu elemento e para iniciar eu vou imprimir a abertura. Então aqui como eu tenho espaços depois, eu vou colocar um espaço aqui antes. E agora eu vou colocar aqui um barra N. Então, isso daqui faz a impressão iterativa. É importante que a gente preste atenção nos passos que eu estou utilizando bem aqui. Estou simplesmente fazendo um loop, percorrendo todos os meus elementos, do primeiro até o último, e isso daqui está fora do meu loop. Para transformar isso daqui numa função recursiva, eu vou, na verdade, precisar de dois passos. Uma que seria a minha inicialização. Então, meu printVet vai receber um vetor e um tamanho. E aqui eu vou colocar tudo o que o que não é recursivo. Por exemplo, isso daqui acontece uma única vez, isso daqui acontece uma única vez. Mas esse passo eu vou trocar por uma função recursiva. E aí eu vou ter que quebrar ela de duas formas. Agora eu vou escrever como um ponteiro. Eu vou chamar isso daqui de imprimir elemento. Imprimir elemento recebe o vetor numa determinada posição. Essa sintaxe é a mesma coisa que essa sintaxe. Aqui a sintaxe de vetor, aqui a sintaxe de ponteiro. Mas eu teria isso. Um vetor e uma posição. E aí como é que vai ficar aqui a minha função recursiva? Eu vou verificar se ainda existem elementos para imprimir. Se não, eu posso sair fora. Se size for igual a zero, não tenho mais o que fazer, eu retorno. Se eu ainda tenho um elemento para imprimir, eu vou imprimir apenas o primeiro elemento. Então, aqui eu vou imprimir apenas o elemento da posição 0, vet, e vou colocar o espaço. Então, a minha função recursiva faz uma única ação, que é a ação pontual daqui, que é imprimir esse elemento. E eu vou chamar a recursão para o resto. Vou imprimir agora um elemento e a partir de aqui, da agora, eu vou passar a próxima posição do vetor. A próxima posição do vetor seria vet mais 1, a próxima posição. E como eu estou passando a próxima posição do vetor, o size do novo mini vetor diminui. Vai para size menos 1. Então, isso daqui é a nossa função recursiva. Eu tenho o meu ponto de parada, eu tenho a minha ação e eu tenho a minha invocação recursiva. E aqui eu posso só chamar print elemento, imprimir os elementos, passando o início do vetor e o size. E a minha função vai funcionar da mesma forma que era esperada. Imprimir o vetor, vet size. Só para mostrar aqui a mesma coisa, se eu quisesse colocar aqui, ao invés de espaço, uma vírgula, vai fazer uma vírgula a mais no começo. Tudo bem, só vou mostrar para vocês. Colocando vírgulas agora.
Vamos supor que agora eu quero imprimir o meu vetor ao contrário. O que eu preciso fazer? Transformar esse print numa função que imprima primeiro o último e depois retorne. E eu consigo fazer isso colocando a minha ação depois da minha chamada recursiva. Basta fazer agora o seguinte. Primeiro eu chamo a recursão, ela vai chegar lá no último elemento sem ainda fazer nada. O elemento 0 vai chamar a recursão para o elemento 1, que chama para o elemento 2, que chama para o elemento 3, que chama para o elemento 4, que chama para o elemento 5, que chama para o vetor vazio. Quando chegou no vetor vazio, ela retorna, volta para o elemento anterior e aí ele faz a sua própria impressão, que volta para o elemento, para o antepenúltimo, que faz a sua própria impressão, que volta para o antepenúltimo, que faz a sua própria impressão. Então, inverter essa relação entre a chamada recursiva e a ação faz com que eu consiga imprimir o meu vetor ao contrário. Agora eu vou ter 1, 9, 8, 4, vetor impresso ao contrário. Se ao invés de imprimir eu quisesse somar todos os elementos recursivamente, eu precisaria da seguinte função: somar. Eu recebo um vetor e esse meu vetor tem um tamanho. Qual é o caso base? Se por acaso o meu vetor for vazio, se eu não tiver mais nenhum elemento, eu retorno o elemento neutro da soma. Eu retorno 0. Se eu ainda tenho elementos, quem é que vai ser a resposta? Vou ser eu mais o somar do resto do meu vetor. O resto do meu vetor seria vet mais 1 e size menos 1. Então, isso daqui faz com que seria a ação da chamada recursiva. Soma todo mundo. Ó, vou pegar apenas a mim mesmo, a cabeça, o elemento 0. Se esse tipo de construção é estranha para você, você pode usar isso daqui. São completamente equivalentes, são a mesma coisa. Eu pego só o elemento da cabeça e mando somar com o resultado da soma da cauda. A cauda seria vet1, size menos 1. E aí eu consigo somar todo mundo. Deixa eu diminuir aqui o meu vetor para mandar somar. E agora eu vou dar um std, cout, somar, vet size. No caso aqui deu 6. Essa representação, qual é a sequência desse formato de recursão? Eu vou chamar a função somar para esse vetor, que tem tamanho 3. Ele vai deixar guardado o 2 e chamar com a recursão para o vetor menor, com somar de 3, tamanho 2. Por sua vez, vai deixar guardado o 1 e chamar o somar para o vetor de tamanho 1, que tem só o 3, que por sua vez vai deixar guardado 3 e chamar somar para o vetor vazio de tamanho 0. Nesse caso, ele chega no ponto de parada e retorna 0. E aí, isso daqui retorna para quem chamou, vai somar 0 com 3, vai dar 3, retorna para quem chamou, vai chamar 3 com 1, vai dar 4, retorna para quem chamou, vai chamar 4 com 2, e aí, por fim, eu tenho 6. Tem outra forma de fazer esse cálculo, que ao invés de vir empacotando todos os resultados apenas no retorno, de fazer essa conta na ida e não na volta. Então, vou fazer aqui, adaptar minha função somar, fazer ela de novo aqui, comentar essa daqui de baixo. E a gente vai fazer o seguinte, o meu valor do acumulado, eu vou mandar aqui, tá certo? Se o meu tamanho é igual a 0, eu cheguei no final da linha, então eu retorno o valor acumulado. Se não, eu simplesmente chamo a função somar para o vetor diminuído, passando que o novo valor acumulado é o valor acumulado que eu recebi de quem me chamou, mais o meu valor, mais vet 0. E agora a gente precisa passar o valor acumulado inicial, 0, para minha função somar.
resultado vai dar... Esqueci de algum parâmetro aqui. Ah, tá. Ela estava aqui em cima, tá 2 vezes. Ok. Nesse modelo, a nossa estrutura da recursão é bem mais simples. Se eu chamar somar para o vetor 3, 1, 2, de tamanho 3, iniciando com 0, o meu acumulador vai pegar esse 3, eu vou somar esse 3 com o acumulado, 3 mais 0 vai me dar 3 para a nova chamada recursiva. Agora eu vou tirar o 1 e me jogar para o acumulador, e eu vou ter 1 mais 3, 4 na minha próxima chamada recursiva. Eu vou tirar o 2 e me jogar para o acumulador, eu vou ter 2 mais 4, 6 para a minha próxima chamada recursiva, e aí eu tenho 6 no resultado. Essa função, ela inclusive é melhor em termos de desempenho do que a primeira função. Isso aqui a gente chama de recursão de cauda, porque a última instrução, a instrução que contém o resultado, é apenas a invocação da chamada recursiva. Isso faz com que o compilador tenha um processo de otimização de fazer o retorno das funções ficar, assim, digamos, alinhado, né? Simplificar os jumps. Como fazer mais um? Agora eu quero encontrar a posição de um determinado elemento na lista. Então, seja essa minha lista, eu quero fazer um index of de... Quero saber onde está o 6. Então, eu vou procurar nesse vetor com esse tamanho o elemento 6. Vamos fazer aqui o meu index of. Int index of int vet int size int value. Então eu tenho duas opções. Primeira opção, fazer via retorno ou via parâmetro. Via retorno, o que é que eu quero? Quando eu encontrar o meu elemento, eu vou a partir daquele ponto retornar 0, porque é o ponto que eu encontrei o elemento. Então quais são os meus pontos de parada aqui? Se por acaso o meu vetor acabou, se size for igual a 0, é porque eu não encontrei o meu elemento. Fui até o final, não encontrei, eu vou retornar -1 para avisar que eu encontrei. Se não, eu vou verificar se eu sou o elemento procurado. Se vet 0 for igual a velho, se eu sou o elemento procurado, eu vou retornar 0 para dizer que nesse ponto 0 que eu estou, está o elemento. Agora, eu sei que bem aqui, nem eu sou o fim da lista, nem eu sou o elemento. Então, eu vou ter que perguntar para o meu elemento, para o meu colega da frente, né? O meu colega da frente, se ele é a... onde está esse elemento? Então, vou fazer index of, passar o vet, +1, size -1, como a gente já viu, e o value. Okay? E aí, isso daqui tem duas opções. Ou ele me retorna -1 para dizer que ele não encontrou o elemento, ou ele retorna o valor positivo. Se ele retornar 0, é porque ele foi a resposta. Então, eu vou pegar a resposta e dizer que a resposta +1. Eu vou concatenar com +1 a cada vez que eu volto na recursão. Então, se o meu elemento encontrado está a 3 espaços, a 3 elementos do começo, vai ser 0, +1, +1. Mais um. Ele teria índice 3. Okay? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o teste. Se frente foi igual a -1, ele não encontrou, então eu retorno -1. Se não, eu vou retornar frente +1. Então, escrevendo como ficaria, a gente teria isso assim. Então, vamos visualizar essa chamada recursiva. Pensando nesse vetor, onde eu estou procurando o elemento 6. Se o elemento 6 estivesse logo aqui na ponta, ele chamaria recursão. O primeiro elemento seria logo o elemento que eu quero, retornaria 0, que é justamente o índice do 6. Se ele não estivesse na ponta, eu teria que ir entrando dentro da recursão. E aí eu dei um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Então, ele chamou essa vez, essa vez, essa vez e essa daqui. Quando chegar bem aqui, ele encontra o 6 no topo.
E ele vai fazer o quê? Retorna 0 para cá. Esse 0 vai somar com mais um desse, vai retornar 1. Vai somar mais um, vai retornar 2. Vai somar mais um, vai retornar 3. E aí eu tenho o resultado de cada passo que eu volto, eu incremento mais um na distância que o elemento está da frente. Se eu não tivesse o 6, por exemplo, eu estou procurando o 7, o que é que ele ia fazer? Ele ia sair procurando o 7, não ia conseguir, ia chegar no final do vetor. No final do vetor, ele iria retornar o menos 1. E aí, esse menos 1 que vai ser retornado aqui, ele simplesmente vai voltar até o começo. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, até o começo. Porque se o da frente me retorna menos 1, eu devolvo menos 1 para quem me chamou. Minha outra forma de fazer é levando a minha resposta através do parâmetro. Então, eu vou comentar isso daqui e vou fazer aqui de baixo. Perdão. Vou comentar esse daqui. Vou fazer aqui de baixo. Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou levando o meu índice atual. Index. Ele vai ser a minha resposta. Se eu chego no final, eu retorno menos 1. Beleza. Se eu cheguei no valor, eu retorno o índice que eu estou. Se não, eu retorno o index of de vetor, mais 1, size, menos 1, value, que é o mesmo que eu estou procurando, e index, mais 1. Então, qual é a ideia? Toda vez que eu chamo a minha recursão, eu incremento o valor do índice. Ele vai começar em 0, 1, 2, 3, 4, 5, como se eu estivesse andando no i. Quando eu chegar no elemento que eu estou querendo, eu sei qual é o índice que eu estou e eu simplesmente retorno o valor desse índice. De novo, aqui a recursão de cauda. A minha chamada recursiva é a última instrução da minha função. Bem mais simples nesse caso, né? E aí, como ficaria minha função? Eu tenho que iniciar com alguma coisa. Vou inicializar com 0. E o meu resultado é para ser 3 da mesma forma. Se o meu elemento não existisse, se eu estivesse no 7, ele iria até o final da função, e aí quando chegasse no final da função, ele retornaria menos 1. Ok, agora por que eu estou utilizando o vetor primitivo ao invés de utilizar o vector? Porque com o vector eu não tenho como fazer esse passo de andar um índice para o elemento da frente. Eu até poderia fazer algo parecido, pegando só uma parte do vector, mas não fica legal ficar copiando o vector para cada invocação. Tudo bem, se eu estivesse trabalhando com dados imutáveis, cada nova invocação seria uma nova cópia do vector, mas eu não quero ter que fazer isso. Para fazer com vector, a gente poderia com algumas adaptações, e essas adaptações funcionariam para vetor e para lista. Por exemplo, a gente pode começar com um print, void print vector, e aí eu utilizaria os próprios iteradores. Vector print iterator. Feio, né? Eu poderia chamar de o início e o fim. Então aqui, como isso daqui é muito feio, eu vou fazer uma adaptação aqui. Eu vou dizer que o vec it vai ser vector int iterator. E aí eu vou chamar ele de início. Ok, então agora nós temos o iterador de início, o iterador de final, e aí fica bem melhor de fazer a minha recursão nesses termos. Tá? Então, qual é a ideia? Eu vou imprimir, vou usar a mesma estrutura que eu tinha usado antes. Faço assim, tá certo? Vou imprimir o começo, e aí para imprimir eu vou agora chamar o void
print vector elemento vet t início, vet it fim. E aí na minha recursão início e fim, eu vou imprimir um elemento por vez. Como é que eu sei que acabou o vetor? Se início foi igual a fim, acabou, eu retorno. Se não, eu vou imprimir só o elemento do início, que seria início, o iterador se comporta como ponteiro, e um espaço. E aí eu chamo a recursão. Print vector elemento. E o próximo elemento é simplesmente início mais um. Aqui eu não preciso decrementar o fim, como a gente fazia com o size, porque o fim ele não é um tamanho, uma quantidade. O fim literalmente aponta para o elemento após o último. Então aqui estaria a nossa recursão. E eu estou andando aqui nos iteradores. Se eu tivesse criado um vector, fiz include, e agora eu vou criar aqui meu vector. 1, 2, 3, 6, 4, 2, 9. Aqui é meu vector. E vou mandar print vector. E agora eu preciso de dois parâmetros, que é o início e o fim. Seria exatamente os iteradores para o começo do vetor e para o final do vetor. E aí a minha função recursiva do print vector vai passear por todos os elementos andando apenas pelo início, né? Estou com alguma coisa que eu não estou utilizando. Ah, tá. Eu usei aqui errado. É print vector elemento. Estava chamando a função errada. Tá. Nesse ponto, você tem duas funções. Uma seria a função principal, externa, e outra função que é utilizada apenas internamente. Só por diversão, assim, se você quisesse, você poderia retirar essa função e colocá-la como uma função interna a essa daqui. Só que em C++, para isso, a gente vai precisar de algumas adaptações. Primeira coisa, a gente vai precisar dar um include da biblioteca functional. Vou dar um include aqui. Porque ela que define o tipo function, que é quando você quer salvar uma função. A tua função agora, ela precisa definir o tipo. Obrigatoriamente eu preciso definir porque eu vou estar utilizando a função recursiva. Então eu preciso dizer o seguinte: a tua função, ela é uma função que não retorna nada e recebe dois iteradores de vetor. Então, isso daqui é o tipo de retorno dessa invocação. Porque a gente faz o seguinte: isso daqui é uma função. Tá vendo? Isso daqui é o tipo da variável, isso daqui é o nome da variável, isso daqui é a inicialização. A função é isso. Isso tudo, como é uma declaração, eu preciso de um ponto e vírgula. Então, isso daqui é uma função. Ela vai receber o início e o fim e vai fazer essa invocação. Esse closure daqui, ele é a capturação do escopo, a captura do escopo. Então aqui eu posso passar quais elementos do escopo ele enxerga. Eu não preciso que ele enxergue nada além da própria função. Então isso aqui eu vou chamar de fn. E eu preciso enxergar pelo menos a função. É a única coisa que eu quero enxergar do escopo. Agora eu posso chamar ele aqui. fn início e fim. E a nossa função interna, ela é realmente interna. Só a função print vector que pode utilizá-la. Fazer mais uma, bora aqui retornar o menor elemento da lista. Então, int menor
vector int vet. Beleza. A minha função recursiva eu vou chamar dentro dessa daqui. Então aqui eu simplesmente vou criar a função externa e eu vou poder invocar diretamente. Eu quero imprimir o menor elemento do meu vetor. Tá. Aqui dentro eu vou chamar a minha função recursiva como a gente já viu. Então eu vou criar ela aqui fora para não ter todo aquele bagulho todo. E eu vou chamar de menor recursivo. Vai receber o iterador para o começo, início, o iterador para o final. E eu vou fazer o seguinte teste. Não faz sentido eu pensar quando início foi igual a fim, porque aí a minha lista já acabou e não faz sentido o menor elemento de uma lista vazia. Então eu posso pensar o seguinte, e se por acaso o próximo do início for o fim? Então agora sim eu estou no último elemento da lista, basta eu retornar ele. Ele é o caso base para o menor elemento da lista. A lista só tem um elemento, ele é o menor. Se não, eu quero saber, eu quero me comparar, eu quero comparar a mim, que sou o início, com o menor do resto. Menor do resto. E o resto seria início mais um e fim. Isso daqui é o meu valor, esse daqui é o menor do resto. E aí eu poderia pegar o menor entre esses dois. O menor entre eu e o menor do resto. E isso daqui eu retorno. Tá aí a nossa função menor. Agora bastaria chamar a função recursiva menor rec de vet. Então, se eu pedisse isso daqui, é para ele me retornar que o menor é o 1. Está aqui no começo. Se eu colocasse aqui no finalzinho o menos 9, aí o menor agora deve ser o menos 9.